Qual a importância da participação das pessoas nas manifestações? A nossa população terceirizou a indignação para os movimentos. Isso funciona num primeiro momento, mas é o volume de gente na rua, é a indignação expressa em número de pessoas que faz a diferença. Enquanto tem um cidadão que está plantado lá com o seu belo bumbunzão no sofá, tem um vermelho trabalhando para destruir a nação. Trabalhando muito. Enquanto tem lá o senhorzinho, o seu engenheiro, o seu médico, o seu administrador, o seu jornalista, que não está nem aí com os movimentos, que está a fim de ficar em casa assistindo o Domingão do Faustão, você tem um vermelho trabalhando duro para destruir a nação, para roubar o futuro da nação. É isso que a gente tem que entender. Não se brinca numa guerra. Numa guerra, ou você entra para vencer, ou você morre. E a nação tem sido esganada por esse governo. As pessoas precisam entender isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo tem. As pessoas são obrigadas a estarem no meio disso. Elas são roubadas e lesadas todo santo dia, né? Que espírito de acovardamento é esse que faz com que o cidadão seja roubado todo dia debaixo do próprio nariz por um governo sem vergonha e corrupto e o cidadão fica em casa, sentado, assistindo Domingão do Faustão. Então isso precisa acabar. Isso precisa ser rompido. Essa cultura do comodismo, essa cultura do deixa lá, qualquer um vai fazer a mesma coisa, se entrar outro vai roubar também. Essa cultura precisa ser rompida. Porque eu não estou falando só de roubo, não. Eu estou falando de gente que morre nas filas dos hospitais. Eu estou falando de pessoas que são mortas nas ruas porque falta dinheiro para a segurança pública, enquanto essa canalhada mantém um projeto corrupto de poder, o projeto corrupto de poder do PT. E mais do que isso, além de manter esse projeto, também desfruta de todas as benesses que o dinheiro roubado oferece. Então é preciso indignação. Você não pode imaginar que enquanto você está em casa, vai ter alguém trabalhando por você. É você que tem que lutar pela sua liberdade. Porque isso o PT sabe fazer, lutar para nos deixar cativos, cativos da ignorância, cativos da omissão, cativos da preguiça. Quanto mais preguiçosos os integrantes da nação brasileira, mais omissos, menos politizados, melhor para o PT. O PT vai continuar fazendo a festa. A gente precisa entender isso. Se a gente não entrar nessa luta de verdade, se não arregaçar as mangas para trabalhar, a gente vai continuar apanhando, sabe-se lá quanto tempo e sabe-se lá quantas vidas serão sacrificadas por esse projeto corrupto até lá. Joyce, e sobre os resultados mais práticos das manifestações anteriores, da presença das pessoas nas manifestações, o que isso já galgou para a causa, o que isso já deu impacto? A primeira manifestação, aquela que reuniu mais de 1 milhão só na Paulista, aquela grande manifestação que foi organizada basicamente pelas redes sociais, né? Começou um fala aqui, um fala ali e tal, e a população saiu em peso. Se naquela semana tivesse uma manifestação com 30% do volume de pessoas em Brasília, o governo tinha caído. O problema é que o cidadão veste lá a roupinha verde e amarelo, sai uma vez, dá um tchauzinho, muitas vezes tira uma foto e acha que acabou. E não é isso. A gente tem, repito, aí um processo de batalha, uma atrás da outra, até a gente vencer a guerra. Foi um efeito maravilhoso, foi. A gente teve uma outra, foi um pouco menor, mas teve também um efeito muito bom, porque ela foi organizada, tinha a mesma pauta. Os movimentos também precisam parar de achar que cada um é o dono da razão. Isso não existe. Isso não existe. Mas eu gosto mais de azul, eu gosto mais de amarelo. É problema seu, a gente quer um Brasil limpo. O problema é que fica uma guerra de egos entre os movimentos, e eu falo isso porque eu já falei com os movimentos, participei de reunião com líderes de todos os movimentos e disse isso para os líderes. Para aí a gente pega uma balinha, né, de festim e fica um jogando contra o outro enquanto o inimigo luta com canhão. Então, primeira coisa, movimentos se unirem. Não interessa se um quer um governo assim, outro quer um governo assado. Primeiro tira esse governo corrupto do poder. Depois é o segundo passo. Você não pode pular as etapas, não tem como. Não tem como você correr se você não aprender a andar. É basicamente isso. Então, muito bem, tomamos uns tombos aí no caminho, muito bem, também ninguém levanta e aprende a levantar sem cair. Nos unimos de novo, os movimentos se unem, a população sai às ruas e aí a gente vai ter um efeito semelhante àquela primeira organização, aquele primeiro movimento grande que levou aí milhares de pessoas para as ruas. Mas aquilo não pode parar num número, nem numa capa de jornal. Muito bem, 1 milhão de pessoas na Paulista, tá, e aí o outro dia? É o dia depois, né? É isso que a gente precisa entender. E o dia depois é reunir uma turma grande para Brasília e cobrar
desses políticos frouxos que façam o impeachment andar e que votem pelo impeachment da presidente. É fazer com que o Senado se mexa e não só a Câmara dos Deputados, que de um jeito torto acabou se mexendo, né? Então é aí que está o fio da meada. Não se encerra em si mesmo. O movimento não se encerra, não. Eu botei a minha camisa, eu fui para a rua e pronto, está resolvido. Não. A gente continua tendo um governo petista, um ministério incompetente, a gente continua tendo roubo do dinheiro público. Ou alguém acha que a Petrobras virou uma reunião de santos, que no BNDES está tudo bem, tudo bonitinho, só porque saiu ali durante 6 meses matéria de jornal de que o petrolão foi descoberto. Temos que ter consciência patriótica. Temos que ter consciência patriótica. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai andar para frente, né? Eu tenho dito isso, eu tenho trabalhado com essa educação política e econômica também, que as coisas estão interligadas, né? Eu já trabalhava na Veja, agora trabalho na minha fanpage, vou trabalhar no meu portal novo, porque as pessoas precisam entender que elas fazem a diferença. As grandes revoluções foram feitas por pessoas, pelos burgueses, a tal classe média, né? Os coxinhas da época, que são os coxinhas que trabalham, porque a petezada funciona ou no pão com mortadela ou no jatinho, né? A moeda de troca é assim, dá um pão com mortadela para a população mais pobre e aí para os ricaços, jatinho, avião, caviar, e quem paga é o povo, as duas coisas, né? Mas os coxinhas, né? A população burguesa é quem pode fazer a diferença, é quem pode mudar, porque é o povo que trabalha. Esse é o povo que trabalha, é o povo que paga imposto, é o povo que tem que ir pra rua, é o povo que tem que se unir, é o povo que dia 13 de março tem que botar a cara lá, na rua, vestido de verde e amarelo, sem covardia. Eu não tenho medo do PT, nunca tive. Né? E eu fico me perguntando, por que que você tem? Por que que você tem? Por que que quem tá no sofá, não, eu não tenho medo, então é pior. Se você não tem medo, e se você está se acovardando por puro comodismo, aí é muito pior do que eu imagino. Né? Então é preciso arregaçar as mangas e trabalhar. Dia 13 de março, venha defender seu país. Manifestação em todo o Brasil. Divulgue, convide sua família e amigos. Compareça. Cidadão brasileiro, o povo já colocando os petistas para correr, os petralhos.